Você disse que não vai ter água suja e, na verdade, a água suja ela é o programa. A gente está fazendo um programa aqui que é sobre o jogo e, ao mesmo tempo, é sobre a campanha do Náutico, que chega de maneira precoce na Série B, rebaixado com todos os méritos. E eu vou tentar enumerar um pouco de várias coisas que vieram à mente recentemente aqui, tá? E que, de certa forma, é até um pedido de desculpa para quem escuta a gente, sobretudo de forma recorrente, porque é, de certa forma, tudo que a gente vem dizendo desde janeiro, né? Eu lembro que em janeiro você trouxe, né, como uma pessoa mais ligada na cobertura do Náutico, no dia a dia do clube, de que em janeiro tudo que se falava lá dentro era que o Náutico há anos, né, há algum tempo, vou fechar a câmera aqui só porque eu vi que o notebook está perto de carregar, mas vou continuar falando. Em janeiro o Náutico só se falava dentro do Náutico que há 20 anos o clube não era bicampeão pernambucano, né? Há 20 anos o Náutico não conquistava esse bicampeonato que veio nesse ano em uma final contra o Retrô. E, penso eu, isso refletiu muito do que a gente viu na campanha do Náutico como um clube que tratou a Série B com descaso, desde o início, desde o mercado que fez em janeiro e, sobretudo, lá no início do campeonato. Foi jogar com o Londrina na primeira rodada com o Felipe Conceição praticamente demitido, né, esperando uma derrota, e de fato o jogo foi às 11 da manhã, no domingo, e o Náutico perdeu o jogo e uma hora depois Felipe Conceição estava demitido. Então o Náutico escolheu jogar 3 pontos fora ali. O Náutico contratou o Roberto Fernandes pensando unicamente no título pernambucano, tanto é que ao perder a partida contra o Retrô no jogo de ida da final do Pernambucano, o Náutico foi jogar em Maceió contra o CRB com o time reserva e ganhou o jogo. Né? Ali o Náutico alcançou um cenário ideal de 2 vitórias consecutivas contra o Operário e CRB, mas ninguém contava com aquela vitória. A ideia do Náutico ali era recuperar aqueles pontos depois, já com título estadual. E a grande verdade, Clauber, é que esse roteiro de hoje ele serviu, além de dar o banho de água fria em todos que faziam parte dessa tentativa de permanência, uma tentativa desesperada, porque o Náutico ele não foi para o jogo de hoje brigando contra a queda. O Náutico foi contra o jogo de hoje respirando por aparelhos e buscando manter essa respiração. Se o Náutico ganhasse, o cenário ainda seria bastante espinhoso. Mas o Náutico repetiu algo que não é exclusivo dessa campanha, porque o Náutico perdeu jogos em casa contra Retrô, tomando gol no fim do jogo, levou virada contra o Sport no Campeonato Pernambucano, saindo na frente no primeiro tempo, levando a virada no segundo, nos minutos finais. O Náutico perdeu de virada esse ano na Série B contra Chapecoense, Londrina, Vila Nova também, foi? Vila Nova. Além do Sampaio Corrêa. Então essa é a quinta vitória, essa é a quinta derrota que o Náutico tem de virada somente na Série B do Brasileiro. Então ela não é o jogo que rebaixa o Náutico. E dentro do jogo mesmo tem vários aspectos para a gente elencar. Ela é um reflexo do que é essa temporada em que o Náutico aceitou sua condição como um time limitado, mas sem jamais conceber que isso poderia levar a um rebaixamento iminente. E a gente fala aqui desde o início, a briga do Náutico é contra a queda. E a campanha foi se desenvolvendo, a gente dizendo, o Náutico vai maturando uma campanha em que ele não reconhece o risco de queda. E aí é quando eu digo que eu vou precisar repetir muito do que eu já disse aqui. O Náutico demite Roberto Fernandes e contrata Elano, um grande ex-atleta profissional, mas um treinador sem qualquer comprovação de que poderia fazer o Náutico reagir a um momento em que era um forte candidato ao descenso. Faz um contrato até 2023, tentando trazer alguma segurança para aquele momento, e falha miseravelmente em estabilizar a situação. E aí você vê o Vila Nova, né, um clube que desde o início do campeonato assumiu essa briga contra a queda. A primeira vitória do Vila Nova contra o Náutico foi aquele 2-0 sobre o Náutico, um pouco após a conquista do estadual. E o Vila Nova trouxe o Alan Al, que passou algum tempo desempregado enquanto o Náutico já dava indícios de sucumbir na Série B. E hoje o Vila Nova é um time fora da zona, com alguma gordura nessa briga contra a queda. E um time que provavelmente vai permanecer por ter reconhecido seu patamar na competição. Um patamar muito, mas muito, Clauber, mais acentuado do que o Náutico.
né? Um Náutico que, em 2020, quando volta da Série C, brigou contra a queda até o fim. O Náutico que, em 2021, não brigou, porque fez uma campanha de largada muito boa, mas depois acumulou somente uma vitória em 13 jogos. E chegou para esse 2022 já banalizado a ser um time que é saco de pancadas na Série B, porque aconteceu em 2020, aconteceu em 2021 e veio acontecer em 2022 de forma desenhada. E quais são as formas do Náutico prevenir isso? Evidentemente, o Náutico não tinha recursos financeiros para fazer um grande time e nem agir, né, de uma maneira imprudente, porque essa é a política que o Náutico tem adotado nos últimos anos. Mas o Náutico tinha alguns indicativos de que sua defesa não era confiável desde o meio da Série B de 2021. O Náutico tinha indicativos de que seus centroavantes não eram confiáveis desde a lesão de Chiesa no meio de 2021 também, e ainda assim se optou por começar a temporada com Álvaro, por contratar um jogador sem nenhum histórico como Amarildo, e sobretudo, e aí eu acho que a gente tem uma correlação direta com o jogo de hoje, de que Júlio, da base, era uma alternativa de custo-benefício altíssimo para você investir, sobretudo no estadual e na Copa do Nordeste. Júlio começou a temporada fazendo gol, e hoje ele fez uma coisa que Chiesa não conseguiu fazer em toda a temporada, que foi participar de um gol desde a construção. Júlio, o Náutico começa o jogo tal como começou contra o Vasco e nas últimas partidas, muito bem, né? Jogando em cima, fazendo triangulações, dando profundidade, e o gol sai de uma bola que Júlio faz o passe no vazio, no corredor esquerdo, corre para a área, recebe um cruzamento primoroso de João Lucas e direciona a bola de cabeça para o gol. Abertura de placar, tal como foi contra o Ituano, tal como foi contra o Brusque. E ele vem a perder depois um gol nítido, né, uma jogada construída pelo lado direito, dessa vez em que ele bate para fora, uma bola mascada. E eu acho que é plausível qualquer torcedor dizer, porque não pode perder um gol desse, se faz, liquidaria o jogo, daria uma segurança, e tudo isso é verdade. Mas o Náutico não caiu no jogo de hoje. O Júlio não perdeu esse gol, talvez, por limitação técnica, perdeu porque chegou no final da temporada sendo cobrado, sem ter tido nenhuma maturação ao longo do ano. E o Náutico teve diversas oportunidades para amadurecer esse atleta. Opa, Iago, vai falar. E a gente tem que lembrar também que é um menino de 21 anos, né? Então, assim, não dá para colocar tanta expectativa assim de que ele vai ser perfeito durante, acredito eu que é a primeira vez que ele é titular com Dado, que ele vai ser perfeito logo de cara, faça 2 gols, arrebente com o jogo e seja a esperança, assim. Eu acho que não é por aí, não. Exatamente. Exatamente. Essa é a leitura. Ele chegou até a ser titular, acho que no jogo do Brusque, não me lembro agora, foi algum dos dois. Acho que foi até do Ituano, na verdade. Foi do Ituano, né? Chegou a perder um gol no primeiro tempo. E, de fato, o Náutico chegar na reta final da Série B, dependendo de Júlio, é responsabilidade. E responsabilidade tanto porque não foi dada essa condição dele se desenvolver, quanto porque o Náutico contratou 14 atacantes na temporada e, no fim, a responsabilidade cai sobre um menino que não teve a oportunidade de se desenvolver, né? E você pode, o torcedor tem o direito de crucificá-lo, mas essa é uma leitura passional, essa é uma leitura irresponsável, que o torcedor, como eu falei, tem o direito de ter, sobretudo com o rebaixamento. Até injusta, né? É injusto com o garoto. E quando você olha, Clauber, o Náutico tinha Chiesa no banco, e tudo que Chiesa fez ao longo do ano, tudo que Chiesa fez nos poucos minutos que teve em campo, mostra porque Júlio é a melhor opção. Chiesa não teria feito o gol que Júlio fez, né? E provavelmente nem teria se colocado na condição de perder o gol que Júlio perdeu. E acho que existem N motivos para você olhar o jogo de Júlio e dizer, prejudicou. Tem uma bola que Jean Carlos arranca no primeiro tempo, em que Júlio tira totalmente a profundidade do lance. Ele espera a bola no pé, ao invés de fazer um ataque ao espaço, que ele tinha condição de fazer. Mas o Náutico hoje é um time que é refém tanto da desqualificação de elenco que foi feita, porque Hélio dos Anjos tinha um elenco melhor do que Dado Cavalcante tem hoje em mãos, Roberto Fernandes tinha um elenco melhor do que Dado Cavalcante tem hoje em mãos, Elano tinha um elenco melhor do que o Náutico tem hoje em mãos, e Dado Cavalcante é refém dessa sobra. E, sobretudo, da falta de assertividade e da total confiabilidade que o Náutico deu a todos os treinadores. O gol que Tomás perde hoje, no primeiro tempo, numa bola que ele recebe limpa e, de certa forma, em condições de finalização difícil, né? Uma bola que vem do alto, que ele tenta bater de primeira. Mas a falha dele em sequer acertar a bola mostra
o que é o Náutico hoje. É um time que atacou o mercado de Série D. É um time que, quando se viu sem treinador, porque optou por demitir Roberto Fernandes, escolheu um treinador sem nenhuma prova da capacidade de fazer o Náutico reagir. É um time que, no momento em que havia janela de mercado, optou por contratar Souza, parado há meses, Jonathan Jesus, sabe-se lá quando tinha jogado pela última vez, Thiago Enes, sem jogar desde 2021, Jobson, parado há tempos. O Náutico fez um mercado pautado unicamente na confiança de conseguir recuperar atletas que vinham sem jogar, como em janeiro trouxe jogadores como Evandro, como Leandro Carvalho, como Eduardo Teixeira, vários atletas inutilizados. Uma coisa é você fazer um mercado sólido e trazer 1, 2 jogadores, dizendo, porra, são contratações de oportunidade. Se eu conseguir fazer render, eu vou ter um ganho alto ou um custo baixo, mas você basear todo o mercado em diferentes momentos da temporada nisso é responsabilidade. Para mim, Cláudio, essa derrota, acontecendo como aconteceu, ela foi até prudente, sabe, dentro do roteiro do jogo e do Náutico na temporada. Porque é um time que joga o que jogou no começo do jogo, tem o controle da partida e quando sofre o gol, sucumbe, como sucumbiu contra a Londrina, contra o Operário. Jogou contra o Operário, não, contra Vasco, contra Vila Nova. O Náutico é um clube, o Náutico é um time hoje que, se vencesse o jogo, ele iria para as últimas rodadas, tal como foi nessa partida, sabendo que se toma um gol, colapsa em campo. O Náutico venceu os jogos contra Ituano e Brusque porque conseguiu sair na frente e ter um pouco de segurança atrás, mas perdeu Maurício, tiveram várias alterações no sistema defensivo, então uma hora tomaria esse gol, como tomou hoje. Depois de sair na frente, o gol do Gabriel Poveda. Esse é o 4º gol do Gabriel Poveda sobre o Náutico, inclusive. Chegou a marcar pelo Juventude em 2019, pelo Brasil de Pelotas em 2020. E a evidência desse jogador nessa Série B, ela é, de certa forma, também uma marca dessa gestão do Náutico, que não consegue ser assertivo no mercado. O Náutico não consegue enxergar... Porque, veja bem, o Gabriel Poveda, ele é um jogador que até essa passagem no Sampaio Corrêa jamais fez gols. Nunca foi um jogador marcado pelo número de gols feitos. Mas tal como o Della Torre no CSA em 2020, e tal como o próprio Kleber no Ceará, num patamar acima, o Náutico não consegue enxergar porque não existe um trabalho de análise de mercado. Qual foi o atacante que o Náutico trouxe fora do seu escopo, né? Porque Chiesa era um jogador que está no radar do Náutico desde o dia que saiu, que foi trazido para render aqui? Foi Vinícius. E Vinícius não é um mérito da prospecção do Náutico. Ele foi uma indicação de Gilson Kleina, tal como Arthur Henrique foi de Elano, como Tomás foi de Elano, como Júlio Vitor foi de Elano. O Náutico depende hoje da indicação de treinadores para atuar no mercado, e por isso não consegue acertar. Outros times não tinham condição de entender o Gabriel Poveda, mas o Náutico tinha, por ser um jogador que fez gol no clube em outros momentos, mas jamais entrou no radar do Náutico, porque não existe esse trabalho preventivo de prospecção de mercado. O que existe são tentativas de desespero. E aí você morre abraçado. A gente acertou em Wagner Leonardo, tudo bem, acertaram. A gente acertou em Lucas Perry, mas são tiros isolados ao longo de um recorte de um ano. Quantos jogadores o Náutico contratou entre uma contratação e outra? Quantos atacantes se trouxe desde o início da gestão de Edno? E quantos deram certo? É um índice de acerto muito baixo. E principalmente, e aí eu vou até passar a palavra aqui para o Iago, para a gente depois poder entrar no jogo em si, que eu cheguei a tocar em alguns pontos, é uma desconexão de realidade gritante. Porque dos poucos jogos que eu cheguei aí no ano, um deles foi o do Novo Horizontino, que o Náutico fez, acredito eu, sua melhor partida na Série B, venceu por 3-1, chegando a abrir 3-0 no primeiro tempo. Eu ouvi depois da partida, da boca de membros da direção do Náutico, que agora o Náutico estava de volta na briga por um acesso. E veja, não é que o Náutico estava de volta, o Náutico nunca chegou a estar, e muito menos aquela exibição, aquele resultado colocava o Náutico em qualquer momento. Aquele era um jogo, uma leitura para identificar, né, canais de afastamento dessa briga iminente contra o Z4. E aí o Náutico vai e perde do Grêmio como perdeu, perde da Chapecoense como perdeu, troca um treinador, e aí você tem toda uma condição de refazer esse planejamento e assumindo, realmente a minha briga é aqui embaixo. Mas não, você traz um treinador desconectado do momento, com um contrato até o fim do ano que vem, que é uma afronta ao torcedor, você não saber nem que divisão vai jogar, e você fazer um contrato de 1 ano e meio, sendo o Náutico um clube que
Não tem, nos últimos 20 anos, Muricy não conseguiu ter, não conseguiu não, Muricy não teve porque optou por sair, mas Zé Teodoro, que começou uma temporada e acabou, não teve 1 ano e meio, Roberto Fernandes, que veio 5 vezes, nunca teve 1 ano e meio, Hélio dos Anjos fazendo o que fez, não teve 1 ano e meio, e o Náutico faz com Elano, um técnico de começo de carreira, com o Náutico em crise, um contrato de 1 ano e meio. Então, independente da multa, é inadmissível. É uma afronta ao momento, o Náutico escolheu, em diversos momentos, quando foi para o jogo do Londrina com o Felipe Conceição, quando trouxe Roberto Fernandes, quando escolheu não demitir Roberto Fernandes em vários momentos que teve a situação para demitir, quando trouxe Elano, e quando se recusou a demitir Elano, muito cedo, quando se viu que não daria certo. A gente falou aqui, Cláudio, eu lembro com nitidez, depois do jogo do Bahia, olha, qualquer clube pensando em deixar o ego de lado, chegaria para Elano, olha, não deu certo. Eu concordo que da nossa parte é uma afronta a seu trabalho a gente pegar 2 jogos seus e demitir, mas é nítido que não vai dar certo. Eu preciso reconhecer o erro antes que seja tarde demais. E o Náutico segurou Elano por muito mais tempo para trazer Dado Cavalcante e ele fazer o que fez. Dado conseguiu fazer uma pontuação até razoável para o patamar do Náutico. Venceu os jogos sem tomar gol, tendo um controle de jogo, fez bons jogos, incluindo quando perdeu, mas é muito tarde. O Náutico está rebaixado, não é agora, depois que perdeu esse jogo, não é do momento que perdeu para o Vila Nova. O Náutico está rebaixado no momento em que escolheu fazer as escolhas que fez na temporada. Isso vai lá de trás, desde janeiro. Então a gente está aqui fazendo uma análise do jogo de hoje, que na verdade ainda está carente de acontecer, e vamos fazer. Mas é tudo isso que a gente aponta aqui, é você saber que Camutanga vai sair e deixá-lo sair sem nenhuma reposição, esperar mais de 1 mês para trazer Maurício, ser um jogador tal como o Thiago Enes, tal como o Jobson, tal como o Souza, tal como o Jonathan Jesus, parado há muito tempo, em uma idade avançada. Então foi uma escolha. O Náutico vai jogar a Série C mais uma vez, o Náutico vai mais uma vez cair como lanterna da Série B, tal como aconteceu em 2017, e vai se apequenando dessa forma por escolha e omissão da direção. Não adianta chegar e dizer, porque a gente teve muito azar, porque se aquela bola de Chiesa contra a Chapecoense entra, e cada jogo tem sua história, mas o Náutico não pode se pegar a momentos isolados. Se a bola de Júlio entra hoje, se alguém chegar a dizer isso, é uma responsabilidade muito grande, porque esse é o trabalho de uma temporada consolidado. E aí, para não monopolizando a live, vou passar a palavra para Iago para ele também dar essa leitura dele. Só para falar um ponto aqui que o Rodolfo citou, que é a desqualificação do elenco do Náutico, né? Assim, eu sou acostumado a ver o elenco do Náutico, o Rodolfo também, era sempre uma crítica às antigas diretorias, né? Que o Náutico montava um elenco fraco para o Pernambucano e um melhor para o Campeonato Brasileiro, seja da Série B, seja da Série A. Seja historicamente, até por questão de dinheiro também, né? Isso acontecia muito. E pelo 2º ano consecutivo, o Náutico tem um time no Pernambucano melhor do que teve no Campeonato Brasileiro. E isso eu nunca tinha visto no Náutico. Mais de 20 anos que eu acompanho o Náutico, eu nunca tinha visto isso. Do ano passado, a pessoa... Dá para colocar a culpa, óbvio, que na falta de competência da diretoria, mas um pouco de azar também. Tem a questão de Eric, Wagner Leonardo, Chiesa machucou, enfim, teve outros problemas, contratou Caio Dantas, e Caio Dantas demorou para engrenar, teve uma lesão, enfim. Desse ano foi proposital. Assim, foi uma desqualificação proposital, porque o Náutico se livra de titulares, perde Camutanga, perde Haldane, perde outros jogadores. Se a gente pegar a escalação da final do Pernambucano, Náutico e Retrô, é um time muito melhor do que entrou hoje. Nelson Melo, meu amigo Nelson Melo, que já participou, Rodolfo conhece também, ele colocou o jogo que o Náutico ganhou para o CRB lá dentro, né, na Série B, no início da Série B, foi antes da final do Pernambucano, que era um time reserva e era melhor do que esse que entrou em campo hoje, basicamente melhor, assim, coletivamente, obviamente, né? Então, assim, a desqualificação que a diretoria de futebol do Náutico fez, Diógenes Braga com a diretoria de futebol, é um case do que não fazer. Assim, é um exemplo assim, de que, bicho, vocês erraram completamente tudo. E aí, pega muito também no ponto que o Rodolfo falou, né? Nas escolhas do treinador. Aí você pega um Elano, que com 2 jogos a gente diz, bicho, não tem a mínima condição, não tem ideia de jogo. Veja, a gente vai entrar na análise do jogo, mas se a gente comparar com o Dado Cavalcante, o time tem uma ideia de jogo. O time sabe para onde vai. Agora o time toma um gol e se abala psicologicamente. Aí o treinador vai fazer o quê? Não tem mais o que o treinador... não tem muito o que o treinador fazer. Dado já está tirando leite de pedra aí. Dado hoje, não sei se é exagero, mas assim, de campo desse ano, talvez Dado seja o melhor trabalho do Náutico com o pior elenco que teve. Porque justamente isso, ele está conseguindo tirar leite de pedra.
nesse contexto do Náutico, né? Já pegou um time com um rebaixamento encaminhado e entrar nessa situação e ele fazer com que o time consiga ter ideia de jogo, jogar bola como o Náutico está conseguindo jogar, óbvio, dentro das limitações, é um trabalho louvável aí de Dado Cavalcante, que eu tenho muitos elogios. Tem algumas discordâncias, mas tem muito mais elogios do que críticas. São poucas críticas. Só antes de responder a pergunta de Roberto Valente, ele perguntando se a Série C 2003 vai ser pontos corridos. Não vai ser o mesmo formato desse ano. Primeira fase com 19 rodadas, segunda fase, que é o quadrangular do acesso. Né? São dois grupos, e os 2 primeiros de cada grupo se classificam.